Nas últimas eleições, mais de 75 milhões de mulheres foram às urnas escolher seus candidatos. Isso representa mais da metade do eleitorado brasileiro. A ocupação de cargos públicos por mulheres começou no início do século XX. Essa história você vai conhecer agora. Ao longo dos séculos, no Brasil, o voto precisou ser universalizado. Para contar essa história, vamos voltar no tempo, lá na época da colônia, quando só os homens bons, brancos e ricos votavam. E vamos voltar também ao início do século XX, época em que os bondes tomavam as ruas e as mulheres também na luta pelo direito ao voto. O artigo 57 do primeiro Código Eleitoral Brasileiro de 1932 já determinava o uso de uma máquina de votar, mas só em 1996 essa ideia foi concretizada. Nesse intervalo de 64 anos, alguns protótipos foram criados, como este aqui. E bem antes disso, ainda no Brasil colônia, a tecnologia de votação era outra. Esse sistema era feito em duas etapas. Primeiro, a população da vila falava ao pé do ouvido do juiz o nome de 6 pessoas, 6 homens, que seriam os eleitores. O juiz depois separava esses 6 em 3 duplas e cada dupla era responsável por preencher 3 listas e essas 3 listas finais eram incluídas então nesses pelouros, bolas de cera, que depois eram fechadas, lacradas com a própria cera e guardadas dentro de um baú ou urna. Chamava-se então um menino de 7 anos de idade. Esse menino escolhia aleatoriamente um desses pelouros, era quebrado e retirada da lista aquela primeira turma ia governar a vila naquele ano. As pioneiras na luta pela conquista do voto foram as inglesas. No começo do século, elas se organizaram e enfrentaram muita repressão. As inglesas conquistaram o direito ao voto em 1928. Neste mesmo ano, aqui no Brasil, Alzira Soriano conseguiu se eleger prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira em toda a América Latina a ocupar a função. Na época, ela virou notícia no New York Times. Não havia a proibição expressa na lei do voto feminino, mas essa barreira ela existia na esfera dos costumes. Então, a lei que permitiu o voto feminino em 1926 do Rio Grande do Norte, ela acabou sendo uma porta de entrada para as mulheres iniciarem essa discussão nos outros estados. Apesar do pioneirismo das brasileiras, ainda hoje, quase 90 anos depois, a ocupação de cargos é tímida.